Olá, empreendedor! Eu sou Marcelo Moura, empresário e presidente da CDL Rio Branco. E nesse momento estamos iniciando mais um episódio do CNPJ Cast, o podcast da CDL. Um bate-papo de empreendedor para empreendedor. Sem tanta teoria, é o dia a dia do empresário na prática. E o tema de hoje é como estar preparado para uma crise. Nos últimos 15 anos, o Brasil e o mundo viveram várias crises. Algumas econômicas, outras sanitárias ou até climáticas. A cada 2 anos parece que algo muda o rumo dos negócios. Mas o que diferencia quem quebra de quem consegue se reinventar? E para falar disso, estou recebendo aqui 2 grandes empresários do Acre, que são referências de sucesso e trabalho sério. Aden Araújo, do Grupo Arasuper e Aramix, e Ruberni Guerra, do Grupo Barriga Verde. Sejam bem-vindos. Meu amigo Guerra, a palavra é sua. Olá, Marcelo Moura. Prazer enorme estar aqui no seu programa. Parabenizar por esse programa, CNPJ Cast. E realmente é isso. O setor empresarial tem que se reinventar. Meu amigo Aden Araújo, seja bem-vindo. Ô Marcelo, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês aqui no segundo podcast, né? CNPJ Cast, do lado dessa autarquia que é o Guerra, grande empresário do nosso estado. É sempre bom participar, poder contribuir aí com algumas ideias. Tá certo. Lembrando que eu estou com 2 representantes do associativismo, Ruberni Guerra, presidente da Federacre, vice-presidente do Sebrae, presidente da FCDL, da CACB, tem cargo lá no CNDL Nacional, o Aden aqui, presidente da Federação Acreana, presidente da ASAS, já foi presidente da ACISA também por alguns mandatos. Gente que está sempre envolvida no associativismo, militando para fazer com que o empresário seja bem representado. Não só o empresário, mas muito serviço social aqui junto. Pessoal, vou começar esse papo fazendo uma pergunta para quem tem experiência, para quem tem tempo no negócio. Vocês lembram da primeira crise que enfrentaram como empresários? Como foi aquele momento? Fala para mim, Guerra. Pois é. A primeira crise que nós tivemos foi exatamente na fundação do nosso grupo. Quer dizer, nosso grupo foi fundado em Rondônia, uns 5 anos antes da gente trazer ele aqui para o estado do Acre, né? E nós já viemos no plano cruzado do Sarney, que no governo Sarney foram, sei lá quantos planos econômicos, quer dizer, tinha plano econômico quase todo mês. Você tinha que ser muito atualizado, senão você não conseguia. E muita inflação. Inflação era uma dos motivos que mais quebrava a empresa. E naquele tempo teve além de inflação, você tinha que manter o preço, você não podia alterar o preço. E o controle de preços, né? Controle de preço, que teve um nome lá que eu nem lembro mais, de tanto tempo que faz. Hoje o pessoal nem faz questão nem de saber o que é isso, né? Você fica aí 1 ano, 2 anos sem nenhum... Agora, no ano que vem, nós teremos uma mudança radical, que é a nova reforma tributária, que talvez mude muita coisa para nós, né? Eu queria cumprimentar o Aden também, que sempre foi meu parceiro de associação comercial, em tudo, né? Menos agora na Federação de Futebol, que eu... É outra missão, né? Outra missão. Eu sou um pouco fruto disso, né? Aden, palavra sua mesmo. Bom, Guerra, falando aí do primeiro... Aliás, um dos planos que mais afetou realmente o setor empresarial nos anos 80, que foi essa intervenção do governo na iniciativa privada, principalmente no varejo, onde a gente não tinha liberdade de alterar preço, nem para cima. Para baixo podia negar, mas quem fazia isso com a inflação aí de 200% ao ano, até mais. Então, quando o governo interferia e controlava, a gente não tinha como sobreviver se não realmente tivesse muitas estratégias. Você comprar por 10, no dia seguinte você não compraria por esse preço. E se você precificasse 12, certamente seria pagar mais caro no decorrer do mês se você ficasse sem produto. E tinha os fiscais do Sarney, lembra?
Não, era muito rigoroso. A gente era, né, tratado, inclusive, como bandido. Bandido, né? Quantas vezes a gente não foi coagido dentro dos nossos negócios ali, chegar nos fiscais, com a Polícia Federal. É surreal. E a gente não tinha liberdade nem para se defender, nem para argumentar. Era ficar ouvindo, calado e sendo explorado pela mídia. Na verdade, foi um momento muito difícil. Mas nós, no nosso negócio especificamente, primeiro, sempre a gente colocou Deus à frente e por isso que a gente conseguiu as vitórias, porque tivemos muitos momentos difíceis, né? Você começar jovem no negócio, sem ter experiência. Agora hoje você tem Sebrae, tem, né, uma série de instituições, né, inclusive o velho e bom Google, IA, para poder te direcionar para tirar alguma dúvida. Na época lá você não tinha nada disso, você tinha que aprender errando. Então, ali no início, principalmente nos anos 80, né, um negócio pequeno e a gente era um negócio com poucas pretensões, era mais para sobrevivência. Mas o tempo foi passando, a gente foi gostando, foi se adaptando. Eu, particularmente, trabalhava com meu irmão, o Aldenor, que foi quem criou. Então, ali vencemos os planos, inclusive os concorrentes que foram chegando e a gente ali, né, no nosso negóciozinho quietinho. Aí chegou o AI com uma estrutura que eu acho que alguns aqui lembram, com várias lojas estratégicas em pontos na cidade. Né? E ali a gente sentimos algumas dificuldades, porque todo cliente, né, novidade. Vai lá, uma loja estruturada, com todo esse setorzinho. Serviu como aprendizado, demos uma melhoradinha na nossa mercearia, enfrentamos um grande concorrente no ano de 93, que foi o Gonçalves. E quando ele chegou, realmente mudou o cenário do mercado, né? Porque era uma loja com estrutura, muito atraente para o consumidor. Mas ali serviu como aprendizado. Mas o nosso maior desafio não foi enfrentar o concorrente irmão Gonçalves, mas o Gonçalves, o irmão Gonçalves do IG está lá em Porto Velho hoje, que é uma grande empresa, referência na nossa região. Mas a nossa maior crise foi na transição, para a gente realmente virar um supermercado, tentar competir com os concorrentes. Enquanto era mercearia, a gente conseguia comprar, vender, controlar a parte contábil, mas quando nós fizemos uma transição e aumentamos o número de colaboradores, o faturamento aumentou, isso em 1995. Então, ali foi uma crise que a gente passou, de todas as crises, foi a pior, porque nós nos vimos sem dinheiro naquele momento, para pagar as contas, perdendo o crédito com os fornecedores, mas graças a Deus a gente conseguiu superar e serviu como aprendizado. Vocês estão falando para mim de um momento que eu não vivi, né? Porque eu nasci em 81. Vocês estão falando ali de 85, 88, 89? 86, se não me falha a memória. 86. Foi... O meu foi 87 que nós começamos, mas já pegamos o barco andando. Eu não vivi, mas eu ouvi. Eu lembro do meu pai falando que a gente segurava, que ele comprava às vezes mercadoria, segurava um pouco para tentar não perder com a inflação. Vendia ali na hora porque tinha que pagar as contas, mas tentava repor um pouco da inflação. Como é que é a gestão de estoque num período que o preço todo dia sobe? Ali era o seguinte, a inflação era absurda naquela época. Então você ganhava dinheiro com o estoque. Você comprava uma determinada mercadoria e esperava o preço, com certeza ia crescer e muito. Sim. E aí você aplicava no mercado financeiro. Tinha overnight, né? Tinha overnight, tinha muitas opções de aplicação. Mas foi uma época muito maluca, vamos dizer assim. Hoje se você conta isso para alguém, a pessoa não acredita, né? Ninguém acredita. E passamos altos e baixos naquela época. Como o Adem falou no setor dele, nós tivemos umas concorrências assim que veio de fora, tipo o Jaó, né? O Jaó chegou com um novo modelo. A gente comprava para ganhar dinheiro no mercado financeiro, ele não. Ele pegava, comprava à vista e com o dinheiro do mercado financeiro, ele vendia muito mais caro, ou muito mais barato, aliás, investia no mercado. Então, ele trouxe essa tecnologia para nós, né? E aí os empresários daqui aprenderam a fazer essa... E tinha outras mutretas mais que a gente fazia naquela época. A vida do empresário não é fácil, não. Pessoal, vou passar para a segunda pergunta. Quando o cenário começa a apertar,
a gente está falando de várias crises, eu chamo isso de movimento policrise. Sempre tem uma crise que o tema muda. Mas quando o cenário começa a apertar, qual é o primeiro indicador, o primeiro número que vocês acompanham? Marcelo, Fala pra gente, no nosso negócio nós temos lá um combinado, na verdade, entre sócios. A hora que a empresa não der mais lucro, a gente precisa rever a continuidade ou não, né? Porque você tem um período que você aguenta tendo prejuízo. Hoje todo mundo pensa em cortar custo com mão de obra, funcionário. Mas você precisa da mão de obra. Sim. Então você não oferece um serviço de qualidade se você não tiver um bom recurso humano na sua empresa. Então você não pode pensar no momento que você entrou em crise ali, numa saída de imediato. Então tem que ser um planejamento já prevendo sempre uma situação como essa, né? Eu acho que Quando a última linha ali não está legal... já é tarde. Então você tem um período para poder ir avaliando o teu negócio. Porque se chegar... A primeira coisa que eu acho que a gente deve fazer é identificar qual é o problema. Porque o empresário, muitas vezes, quando ele entra em crise, ele fica cego. Então ele quer captar dinheiro no mercado, quer salvar o negócio dele, mas não quer corrigir a origem do problema dele, ou não sabe corrigir e nem consegue ter visão para isso. Então tudo que ele coloca dentro acaba não sendo suficiente para manter o negócio. Meio que chapa quente, né? Você coloca o dinheiro novo, o dinheiro vai embora. Vai embora. O setor de vocês, digo de vocês, porque você também é do setor de alimento, é diferente radicalmente do meu setor. Construção. O setor de alimentos, o cara está com fome, ele tem que ir comprar alimento. Já o setor de construção, ele pode deixar para amanhã, ele pode deixar para um mês e pode deixar para um ano também. Então, tem vários fatores sazonais e, por exemplo, final de ano, época das chuvas, você tem que saber o que comprar e o que vender. Na época do verão, que as construções, elas intensificam, né? Intensifica de forma assim, 100% de aumento. Ainda tem isso, Guerra? No verão, aquece obra? Ainda tem. No verão, você tem que trabalhar com parte básica e também com parte de acabamento. Já no inverno, você tem que investir mais no básico, porque... aliás, no acabamento, porque a parte básica fica meio que... Chove, não tem como fazer obra. Chove, não tem como você utilizar cimento, pedra, areia, tijolo e etc. Interessante, então, Marcelo, que cada negócio tem sua peculiaridade. E o do Guerra é o seguinte, quem constrói, né, todo mundo aqui tem essa experiência, sabe que agora até novembro é o momento de você trabalhar com fundação, deixar ali teu empreendimento em condição de, no período da chuva, você trabalhar a parte interna de acabamento, então é muito interessante aí, mas os empresários do setor de construção sazonalidade, né? Exatamente. É uma sazonalidade. Como lá no mercado tem o Natal, tem as sazonalidades também, né? Exatamente. E isso não é só aqui no Acre, não, o Brasil todo é assim, porque o Brasil tem o clima do Brasil é mais ou menos igual, tirando aí, excluindo um pouco o Nordeste. Né? Que chove menos, né? Que chove. Vou passar para a terceira pergunta, eu vou passar ela direto para o Adem, porque eu sei que a gestão de estoque dele é uma coisa complexa. A do Guerra não é menor, mas ele sempre me fala, minha mercadoria não vence. A do Adem é bem perecível. Então, como definir o tamanho ideal do estoque em tempos de incerteza? Tempos de incerteza por quê? Hoje você não sabe se a economia vai manter um ritmo pelo ano. Eu falo que a gente faz cada vez mais planejamento do trimestre, mas às vezes está fazendo do mês, porque a economia vira muito. Então, em tempos de crise, o estoque mais alto para não faltar produto ou o estoque mais baixo para não imobilizar capital, Adem? Marcelo, eu poderia te dizer com toda segurança, o estoque alto só era válido no tempo da inflação. Certo. Em tempos de inflação baixa, nunca. Não ajuda no resultado, não ajuda na nunca o estoque alto será vantajoso. Você tem que trabalhar com o capital do fornecedor ou, né, eu acho que nós vamos falar sobre isso aí daqui a pouco, comprar à vista e ter algo em benefício em relação a essa compra, ou comprar a prazo o suficiente para você vender até pagar o fornecedor. Ciclo financeiro ali, né? Exatamente.
Interessante. Então, o estoque alto não é mais. E a gente do tempo do overnight, né? Quem é do tempo do overnight lembra que o estoque tinha que ser altíssimo, né? O tanto que fosse de estoque, maior ganhava. Hoje não faz mais sentido isso. Não, né? todas as empresas, principalmente nosso segmento, trabalham na eficiência do estoque. Você vai gerar menos desperdício de produto, Menos validade, contas a pagar também, né? quebra, principalmente na questão financeira, você não vai pagar juro para poder pagar uma duplicata e estar com o produto dentro de casa. Isso é inadmissível. Sim. Aqui nós temos um diferencial muito grande por conta da logística. Tem mercadoria nossa que demora 30 dias para chegar, entendeu? Certo. Por conta de atraso na fábrica também, e o transporte é muito demorado, muito complicado. Então, no nosso setor de material de construção, você tem que ter um estoque razoável. Seu senão estoque é alto, Guerra? é alto, infelizmente alto, e já tentamos de toda forma. Agora nós chegamos no final mesmo daquilo que a gente fazia, e não tem como fazer mais. Tem que diminuir o estoque e tem que ter um fluxo de caixa melhor, lógico. Liquidez, É né? interessante, Marcelo, essa questão, porque o que é que a gente pensa? Né, ele falou que, dada a nossa distância, né, dos centros que produzem, a gente acaba tendo necessidade de ter um estoque maior. E eu sempre entendi isso como uma vantagem competitiva. Você ser eficiente no transporte. A gente colocou um centro de distribuição não muito grande em São Paulo, que serve como entreposto. Entreposto para que a gente possa trazer o produto com mais brevidade possível. Compra, você sabe que em São Paulo, 2, 3 dias a indústria está te entregando. Sim. E se você tem eficiência de trazer isso de Rio Branco para São Paulo, ou de São Paulo para Rio Branco, você ganha tempo. Isso acaba ajudando na gestão do estoque. Você cria uma expedição própria em São Paulo e aí você consegue fazer uma linha contínua, né? Exatamente. Então, sei lá, grande parte, principalmente perecíveis, você tendo como receber no teu entreposto ali que rapidinho chega produto tanto de Santa Catarina como de qualquer estado do Nordeste, e tendo eficiência de trazer isso para cá, você tem um giro mais rápido. Sim. E para você, agilidade na logística é tudo, né? Porque o morango Muito que sai importante. verde, chega aqui maduro, o tempo é de ser o da razão, né? Exatamente. Então, principalmente perecível, né? No nosso caso é bem diferente. Nós temos... a gente tinha um estoque médio que você... O estoque médio nosso era de 12 meses. Agora que nós conseguimos diminuir o nosso... Agora o Adem não, ele tem que vender em 15 dias. Não, a gente ainda tem estoque ainda um pouco alto, mais de 30 dias, eu acho que 40 dias, é muito ainda. Precisa melhorar. O Marcelo sabe disso, que é do setor empresarial. Então, às vezes, o próprio comprador acaba se equivocando no pedido, né? Sim. A gente tem trabalhado muito na parte da tecnologia, que é um fator que hoje ajuda demais o setor produtivo e as empresas. Sim. A IA também sendo muito utilizada, né? Você consegue hoje trabalhar plataformas, sistemas para ajudar na gestão do estoque, na compra, na quantidade certa, né? No horário certo. Então, mas infelizmente time, né? a gente ainda tem muitas falhas, mas eu acho que a possibilidade de evoluir, de corrigir, é muito grande em pouco espaço de tempo aí futuro. O Adem, tu falou de uma coisa que é inteligência artificial e eu estou perdendo o sono para saber como utilizar mais inteligência artificial para criar processos mais corretos, mais rápidos, mais eficientes, né? E o mundo está fazendo isso. É um tema que futuramente eu quero tratar aqui também. Pessoal, vou sair do estoque e estou indo agora para o financeiro. Falar um pouco sobre fluxo de caixa e liquidez. Existe um percentual mínimo de reserva de caixa que vocês consideram saudável em relação, por exemplo, às despesas mensais? Tu trabalha isso, Guerra, tu vê isso como um diferencial, tu projeta isso, tu tem desejo de melhorar nisso? Como é que é a tua vida lá com isso hoje? No material de construção e na construção de uma maneira geral, você tem que contar com financiamento, tá? Você tem que contar com aquele cliente, eu quero pagar em 12 parcelas sem juros, 10 parcelas sem juros. E isso não existe. Não vende, né? Isso não existe, mas de vez em quando você tem que fazer algum milagre para poder... Não existe porque o juro está embutido? Muitas vezes sim, né, Adem? No seu setor também. Não vem falar que é só no meu, não. Almoço grátis não tem lugar nenhum, né? Então, é muito difícil você ter um fluxo de caixa positivo, principalmente nessa época, né? Que
muitos clientes chegam lá, pô, eu compro uma caixa d'água e no final das parcelas eu paguei 3. Infelizmente é assim, o nosso Brasil está passando por essa fase. Mas me diz uma coisa, Guerra. Quando tu chega lá na segunda ou na sexta-feira, pega o chimarrão para tomar e tu fala assim, não, meu caixa tá até aqui, dá para ficar mais tranquilo um pouquinho e tal. Como que funciona isso no teu cotidiano? No meu cotidiano é vendendo o almoço para Vendendo, comer a janta. vendendo, pagando. E construindo, viu? Quando ele está chorando mais, eu vejo que ele está construindo outra obra. Não, aí é um setor muito bom. É o setor Serviço, né? Do serviço. Adem, e para ti? O Guerra até fala assim, né? Que é vendendo almoço para comprar a janta. Mas não é, porque você considera uma reserva para pagar. Digamos, né? Aconteceu alguma coisa, tua venda caiu num curto tempo, espaço de tempo. Digamos que seja emergência. Uma emergência. Mas não é. Ele tem um crédito no banco que considera como um recurso, e o estoque né? que é dinheiro também, né? Exatamente. Então, mas o estoque ainda tem que converter em recurso. Então, muitas vezes você tem que ter o crédito no banco para, não é emergência, você ter esse dinheiro e já com juro razoavelmente. Você tem que financiar seu cliente. Então, você considera no teu fluxo de caixa, no contas a pagar e nas reservas, o que você também tem de crédito. Sim. Mas é importante você ter um fluxo de caixa, um recurso para poder sustentar a empresa num momento emergencial. Aí você fala assim, mas qual o montante disso? Não tem. Você precisa segurar pelo menos ali um mês ou 15 dias, você tem que ter recurso entre contas a receber e o que você tem de caixa. Contas a receber. E contas a receber é muito importante nisso tudo, né? Porque o giro é mais. Mas é difícil você ter isso. Você não consegue, né? Se só com fundo de caixa ali, você não consegue bancar a empresa mais de uma semana. Então você tem que ter muita conta a receber. E hoje todo mundo tem. Acho que. Estoque de cartão. Não, exatamente. Mais de 50% da tua venda é feita em cartão. Então, num período de 30 dias, você tem muito dinheiro para entrar no caixa, considera-se como recurso disponível, né? Mas a venda do supermercado, por exemplo, do cartão de crédito, ela é muito financiada, parcelada, ou é mais uma característica do Guerra? Marcelo, isso é uma guerra que a gente está vivendo hoje, porque a disputa por venda está tão acirrada e tão grande que muita gente está começando a vender parcelado o alimento. Que é recorrente, né? É recorrente. Quando o cliente entra nessa, ele vai sempre precisar comprar parcelado. Não tem como voltar atrás. Então, grandes redes que nem cartão recebiam 5 anos atrás, hoje em alguns estados parcelam até 5 vezes. Você vê como é que o negócio está difícil, a briga, a disputa pelo cliente está grande. E o brasileiro endividado, né? O brasileiro endividado. Então, é uma consequência da situação financeira do brasileiro, onde a facilidade para comprar ela acontece. Mas, no geral, o alimento ele é mais venda à vista no cartão, que é uma vez parcela, só. Parcela única, né? Isso é a maior parte do mas a briga hoje, a maioria das empresas hoje já começa a vender parcelado no cartão. Legal. Agora, e antes era só no débito. Né? Só no débito, né? nem cartão de crédito. E antes era só dinheiro, né? E foi passando por cartão. Eu lembro, esse dia eu estava conversando com um amigo, lembrando que quando você passava naquela máquina o cartão e tinha a quarta via, né, no carbono, hoje você tinha que ligar na administradora do cartão, a loja ligava. Quem tem 20, 25 anos hoje não sabe disso. Não sabe o que é isso. Não, né? não sabe. Antigamente era As bem dificuldades diferente. que tinha para você fazer uma operação de venda. Essas modernizações que aconteceram foram muito bons para o comércio. Hoje nós temos o Pix aí que tem empresa que é 50%, 60% do faturamento. Levar em consideração que você tem um pequeno negócio, qualquer lugar do Brasil que você tiver, ou do mundo, você faz a gestão do seu caixa, você recebe, paga onde você estiver, e não precisa nem de computador, pelo celular. Mas hoje, é um outro assunto que não tem nada a ver aqui, a gente trabalha pelo menos 10 vezes mais do que nós trabalhávamos 20 anos atrás. Verdade, Adem. Isso é verdade. Você não para, de dia e de noite, trabalhando... E ganha 10 vezes menos. Realmente tem razão. Eu lembro do meu avô me dizer que 5 horas... Ele era comerciante, seu José Esteves, que Deus o tenha. Foi uma grande referência de ser humano para mim. E ele falava para mim, 5 horas eu fechava o armazém para jogar dominó com o meu vizinho. Verdade. 5 horas hoje tu tá entrando numa reunião, né? E quando chega em casa ainda vai fazer... Ainda faz outra reunião. E-mail ou reunião virtual, pagamento, recebimento, transações
ou negociações com fornecedores, você não tem hora, onde você estiver. Não tem então, hora, né? Coisa que você Empresário faz. não tem hora. Então, você realmente, no passado, você tinha horário definido para trabalhar, que era horário comercial, dentro do teu escritório, né? Hoje não tem mais. É interessante que antigamente você anotava recado né, do lado do telefone, tinha uma agenda para anotar o recado. Hoje, se você não responder um WhatsApp com 5 minutos, o outro lado já não entende, né? Por que você está demorando tanto? A vida mudou realmente. Eu vou fazer outra pergunta agora. Quando a reserva financeira deixa de ser apenas uma segurança e pode virar investimento para outro negócio. Assim, vamos falar de um copo, ele vai enchendo de água, reserva de emergência, reserva financeira. Em algum momento, ela te dá um sinal de falar assim, olha, dá para fazer agora um negócio novo. Eu estou falando isso porque os dois têm um histórico de construção, de ampliação do negócio. E vocês, evidentemente, tomam decisões pautadas em viabilidade. Então, a reserva, ela passa a ser uma reserva de investimento a partir de um certo patamar, ou já é uma coisa pré-programada, assim, não, a gente tem um plano de expansão e esse plano de expansão ele também depende da reserva, mas ele vai acontecer às vezes com alavancagem, com parceiro financeiro, como é que vocês tratam isso? No nosso caso, a gente tem uma venda média, né, isso constante. E a rentabilidade dentro dessa venda, então a gente consegue fazer uma previsão. Geração de caixa futuro. Né? Futuro, então você consegue fazer uma previsão do que você consegue fazer daqui a um ano, ano que vem. A gente cresce muito lentamente, né? Até em função da nossa economia, mas graças a Deus com bastante sustentabilidade. Então tínhamos projeto para esse ano, acabamos recuando por conta de alguns fatores, mas não porque o recurso até já estava disponível, mas para o ano que vem tem um projeto de ampliação, na verdade 2, Rio Branco e Porto Velho, certo. Mas isso dentro do normal, né, recorrente, então não é assim, não, vou esperar o recurso para poder fazer. A gente tem uma programação, é lógico, se tiver alguma coisa nesse meio termo, nesse caminho aí, a gente reprograma. Reprograma, mas porque eu fico pensando, para você conseguir equipamento, tudo isso depende de uma antecedência bem grande. Bem grande. O equipamento hoje, de 90 a 120 dias para entregar isso, você comprar. Para você ver o quão o mercado de varejo de alimentos e outros que utilizam equipamento de refrigeração, de gôndolas, é tão aquecido. Sim. A demora para se entregar um pedido. É demanda, né? Atendendo demanda. Grande, a demanda é grande. O Brasil está aquecido no setor de varejo. Certo. No nosso caso de construção... Acabou de abrir outra loja. Não, a gente abre muitas lojas, mas a dificuldade vai sempre piorando. A nossa reserva toda a gente investe em novas construções, até para estimular o meu próprio cliente, falando, não, eu estou construindo porque é um bom negócio, então você tem que mostrar que aquilo funciona. Antes era muito melhor, né? Quando os juros era você conseguia pegar um FNO com 6% ao ano. Também. Hoje você vai fazer qualquer empréstimo, 3, 4, 5 vezes isso. Mas, e aproveitando o setor serviço, que é o setor que realmente está carregando a economia e crescendo muito no Brasil, é o setor serviço. A gente estava até conversando há pouco tempo. Hoje, para você achar um encanador, um eletricista, alguém para consertar a sua banheira de hidromassagem ou sei lá o quê. Tá difícil. Está muito difícil. Quer dizer, muita gente fala assim, não, mas é porque os bons mudaram para Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo. Aconteceu isso também. Mas os que ficaram... Nós perdemos muita mão de obra. Muita mão de obra, mas veio gente de fora também. Quer dizer, não é bem... foram embora todos e aí o preço cresceu, realmente, o preço cresceu por causa da falta, né? Tem muita falta. Guerra, mas eu acho que também não há interesse dos jovens por se formarem nessas áreas também, eu acredito que isso também tem impactado. É a pergunta que eu ia fazer, Adam. Tu acha que o benefício social acaba de alguma forma prejudicando nessa questão da necessidade do serviço? Com certeza, Marcelo. Você acha que nós temos 11% de desempregados do Brasil? De pessoas ativas com condição de trabalhar? Você acha pouco? Nós temos pelo menos o dobro disso, porque não entra nas estatísticas. Nunca trabalharam, não vai entrar nas estatísticas, são pessoas que usam o benefício dos bolsas aí que tem, né, uma infinidade aí, com certeza.
Atrapalha, acaba que a pessoa não precisa e acaba esperando mais para ir atrás do emprego, né? Mas a falta de mão de obra realmente é uma dificuldade que desde sempre influenciou muito nos negócios aqui. E acaba que o preço sobe, qualquer coisa que você vai fazer hoje, você paga 2, 3 vezes mais do que era antes. Ainda bem que a parte de comercialização não subiu tanto por conta das dificuldades no meu setor, né? As dificuldades fizeram com que, vamos dizer assim, o cimento sumiu muito, 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 cimento. Mas se você passar para a parte de cerâmica ou material de acabamento, Hidráulica, decoração, hidráulica, elétrica, hidráulica, elétrica, esses preços aí estabilizado um pouco. foram estabilizados. Certo. Agora, o cimento, nós temos um problema muito sério do Brasil, que ele é monopolizado. Hoje é uma indústria só, que é uma das maiores do mundo e que O preço está meio controlado ali, né? E o quem ganha preço dinheiro, tá- né, Guerra? Porque o Quem revendedor ganha- não ganha dinheiro no cimento, quem Não, ganha é a indústria. é a indústria só, E muito. infelizmente. Agora, vou Mas fazer... como eu sou muito parceiro deles, eles Você tem são um bom muito relacionamento, bons. né? Ô Guerra, agora eu vou fazer uma pergunta para aquele pequeno empresário que às vezes ele tem um fluxo de caixa já organizadinho e ele está com a grana na conta dele e ele fica naquela, ou compra a prazo ou compra à vista. O que é que tu fala para esse cara? Ele segura o dinheiro dele e compra a prazo ou ele compra à vista e esquece que tem contas a pagar? Eu acho que ele tem que analisar bem o que é melhor. É comprar a prazo. Se o a prazo está ao mesmo preço do à vista, nós temos caso de cerâmica. O Brasil é um dos maiores produtores de cerâmica do mundo. E ela está concentrada no interior de São Paulo. Antes era Santa Catarina e outros estados. Hoje ficou ali, na região de Santa Gertrudes, em São Paulo. Então, o preço deles, tanto faz. Se você falar para ele, prazo é igual. tem um fornecedor meu que ele me vendia em 12 parcelas, não, 12 meses para pagar. Cerâmica. Hoje ele não faz mais isso, mas antes ele fez. Então, aí é ótimo. Se o cara tem um preço à vista, que tem um desconto ali de 10, 20%, ou sei lá, menos um pouco, é excelente. Agora, se for o mesmo preço, realmente fica com o seu dinheiro, aplica no mercado financeiro, que está excelente, taxa de juros de 120% da Selic. Paraíso dos rentistas. Dos rentistas. Hoje, infelizmente, está assim. E para o nosso setor de construção, isso é péssimo, mas péssimo mesmo. Para alimentos, eu acho que é bem melhor, né, Ale? Ô, Ada, então, matar o contas a pagar ou deixar o dinheiro rendendo? O Guerra sintetizou muito bem quando ele fala depende do que o fornecedor oferece, né? Mas na maioria das vezes o fornecedor sempre oferece um desconto de 2% para frente no pagamento à vista, mas não muito longe do que isso, tá? Não. Mas é melhor do que o banco já. Melhor do que o banco, porque o banco para te emprestar hoje no mínimo vai te cobrar 5%. Mas para te pagar ele vai pagar 0,9%, vai pagar 1%, vai pagar alguma coisa assim, é uma merreca, lógico, ele ganha dinheiro com isso. Agora, a gente tem duas formas de utilizar esse benefício do desconto, que é importante, tá? Acima de 1,5%, vale a pena você comprar à vista. Já vale a pena. E nessa guerra que a gente enfrenta hoje de concorrência, né, muitas das empresas utilizam isso para repassar para o consumidor, para ficar competitivo. Chega na ponta lá. Chegar na ponta. Outras, se possível, você conseguir magiar isso no produto e ter esse desconto para poder incrementar o teu caixa, o teu lucro, melhor. Mas muitas das vezes a gente não consegue. A gente tem que repassar isso para poder enfrentar a concorrência e ser competitivo no preço. Então tem esses dois viés que você pode utilizar esse desconto. Mas é importante, sim, sempre comprar à vista quando você tiver um desconto aí acima de 1,5% ao mês. Sou promotor dessa ideia também, Adem. O Guerra, disciplina orçamentária para atravessar períodos de crise. O orçamento, a gestão da despesa. Como é que tu faz isso? Tu acha isso muito importante para não perder resultado por causa do inchaço da máquina? Como é que tu trabalha isso? É importante, porque lá nós temos duas empresas. Nós temos uma de construção, que é a nossa holding, e nós temos a comércio varejista, que é muito difícil fazer isso.
Sim. Mas você sempre tem que ter alguma alternativa. Você tem que ter uma saída, seja no mercado financeiro, que é a melhor coisa hoje, só não pode aplicar na Bolsa de Valores, que aí você está quebrado, né? Rapidinho. É uma montanha-russa. E nem em Bitcoin, essas coisas malucas aí que aparecem, né? Certo. Então, aí depende de cada um. Tudo que a gente tem de sobra de caixa, a gente investe em construção. E tu começa o teu dia, Guerra, olhando quanto tu vendeu ou quanto tu gastou? Eu já contei uma história para vocês, vou repetir aqui. Uma vez nós fomos em Nova York num encontro que teve lá do CNDL. E eu encontrei lá, assim, num cantinho lá, ninguém ia conversar com ela, a Luísa, do Magazine. Aí todo mundo com medo, e ela com medo de todo mundo, eu falei, eu vou lá. É como se fosse numa festa a mulher bonita, ninguém quer chegar, né, Guerra? Ninguém Isso quer quando era chegar. jovem, né? Porque agora ninguém faz mais isso, mas Mas tem medo de levar um fora, né? Eu sou entrão mesmo, fui lá e conversei com ela. E aí, Luísa, tal, eu sou lá do Acre. E ela falou: "Ah, eu tenho interesse em abrir empresas lá para o norte e tal." E aí eu perguntei para ela o que ela fazia quando chegava na empresa. Ela falou: primeira coisa, eu vejo o meu saldo Olha o e caixa. vejo quanto eu tenho a pagar. E é isso que eu faço. Então, eu também faço isso. Eu pago as contas do Barriga Verde, vai fazer 40 anos. Agora eu vou passar para frente, não que o Tem o Rodrigo Rodrigo já aí, né? já está Rodrigo tá pra começando a frente. aprender, mas é isso aí. Eu acho que o cara tem que cuidar da saúde financeira da empresa e dele também, logicamente. Certo. Pessoal, sobre a pandemia, além da incerteza que veio, o medo, eu lembro que, eu não sei se vocês lembram, mas eu liguei para todos vocês. Eu liguei para o Adem, eu liguei para o Guerra, eu liguei para o Osimar, liguei para a Dona França, porque eu não sabia o que fazer. E eu lembro que, eu não esqueço que a Dona França me falou, ela falou: "Meu filho, o mundo não começou ontem e não vai terminar amanhã. Se acalme, a solução que aparecer vai aparecer para todos nós." E aí veio aquele pacote maravilhoso econômico do Paulo Guedes, que fez foi que, né, aumentasse a liquidez do mercado, mas eu não sabia, Adem, se eu comprava, se eu pagava, eu não sabia. Eu só estava na incerteza. Eu tinha que ir trabalhar, então todos os dias eu fui, eu passei um dia em casa só, mas foi um período de incerteza e de muita apreensão. Então, qual foi a decisão mais difícil, Adem, naquele momento que tu lembra assim, cara, isso aqui realmente eu fiquei aflito, foi difícil, eu tive que pensar muito, naquele momento da pandemia? Olha, primeiro a gente preocupou primeiro em se salvar, né? E não morrer naquele primeiro momento ali, porque achava que, né, a gente não tinha essa visão da França aí, de que o mundo não acabaria. Lógico que a gente sabia que ia perder muita gente e que isso passaria. Mas a gente não parou de comprar, tomamos uma decisão muito acertada, porque logo em seguida começou a escassez de matéria-prima, De oferta. principalmente para embalagens, para a produção de alguns produtos, não no alimento, né? Mas principalmente, você sabe que a gente sofreu muito por falta de embalagem, né? Então você Sim. tinha um arroz lá, não conseguia embalar o arroz porque tinha esgotado nosso estoque. E o mundo parou, então não conseguiu produzir muitos produtos que eram necessários para futuramente você ter realmente a economia girando. E acreditávamos que, né, o mercado continuaria vendendo, porque o nosso segmento é diferente da maioria dos outros, inclusive do Guerra. Sabia que o alimento era fundamental, e não só o alimento, como higiene, limpeza. Mantivemos o nosso foco, as indústrias, por outro lado, também tinham seus estudos, suas previsões, e a gente juntava ali aquelas ideias que a gente entendia que realmente eram mais reais, eram mais possíveis de serem. Muita ajuda, então, colaboração de Tivemos, fornecedores. realmente, muitos economistas trabalhando para as grandes indústrias. Então, quer dizer, a Unilever falou assim, ó, compra estoque, porque pode faltar produto. Falamos, bom, se a Unilever está dizendo isso, vamos comprar também o frango, vamos comprar o arroz, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo, e vamos nos manter abastecidos, isso pode ser diferente. Realmente, Marcelo, menos de 6 meses depois da pandemia, a gente começou a ver o estrago na escassez de alguns produtos. Sim.
Quem tinha produto, vendia, Sai na lógico, né? O setor de alimentos teve até muita crítica. Ah, é o único que não parou, vamos fechar. Teve estado, inclusive o nosso, né? Ah, não, a gente parou o material de construção, vamos parar o alimento também. Olha a cabeça do gestor. Sim. Olha Que como come, o né? cidadão Como é que come? pensa, né? Como é que come? E causava um tumulto nas lojas no final de semana para todo mundo ouvir, né? Ah, o vírus vai estar solto só no sábado e no domingo, né? Então, de segunda a sexta, Enfrentamos você isso. pode se misturar aí que não vai ter problema, né? Então, criava aquela aglomeração durante ali 2, 3 dias. Aquela corrida para as compras, para né? compra, né? Então, a gente teve esse problema, essa preocupação, mas conseguimos, graças a Deus, acertar nas decisões que a gente tomou durante a pandemia. Tá certo. Graças a Deus. O Guerra, eu lembrei aqui que em uma reunião na Associação Comercial, o Osimar do Lojão falou: quem tiver estoque vai sair na frente. O Guerra o Adem tá falando a mesma coisa e eu lembro do Osimar falando disso. Falou, vai ganhar dinheiro quem tem estoque. E ele tinha muito estoque. Chegou um período... Não significa que ganhou. não sei se ganhou, mas teve um período aqui que tubo de 100 milímetros, que é o item mais vendido de material de construção, só ele que tinha aqui em Rio Branco. E as indústrias não tinham. Mas ali realmente foi um período trágico, que para tudo. Aí só alimento, né, estava aberto naquela época, mas ainda bem que o nosso presidente da Federação das Indústrias, que era construtor, foi com o governador e sensibilizou que não podia parar material de construção. Aí, graças a Deus, porque senão a gente já tinha quebrado ali mesmo, porque ali foi um período muito ruim para o comércio de maneira geral, para a indústria, serviço, isso aí eu nem vou falar, porque realmente foi trágico. E depois, um período depois, foi para nosso setor, foi excelente. Porque aí vem a montanha-russa. Tudo que você tinha, você vendia, porque todas as lojas fechadas. Então, só o que tinha aberto, alimentos e material de construção. Então, foi tudo que você tinha, vendia. Você encerrou o estoque parado de muitos produtos. Sim, muita coisa que não vendia passou a vender pela necessidade. Passou a vender pela necessidade. É aquele jargão do Acreano. Tem, mas não está tendo. Tinha muita ruptura na prateleira, né? O ruim disso, Marcelo, é que muitos produtos subiram naquela época, por exemplo, fio elétrico, cabo elétrico, né? Até hoje não baixaram para aquele patamar, né? Que era, né? O capitalismo não anda para trás, né? Então, realmente, para a economia foi desastroso, né? Ali, imagina para assalariado pandemia, que é infelizmente. Conviver com uma perda de poder de compra dessa, né? Exatamente. É realmente, assim, desesperador. Ô Guerra, como é que foi manter o ânimo da equipe e a confiança dos teus funcionários na pandemia? Ali foi muito difícil. Ainda bem que teve aquela ajuda do governo federal para você pagar os funcionários, não demitir, né? E ficar dentro da loja. O que a gente ficava fazendo? Contando estoque. Conta estoque, reconta estoque e fica sem cliente, né? Fazendo alguma atividade ali só para preencher o tempo mesmo e não deixar o funcionário sem fazer nada em casa. Eles queriam ficar na empresa. Sim. Mesmo sem fazer nada, mas ficava lá. E tinha alguns consumidores que chegavam pelo fundo e tudo mais, e você dava um jeito de vender, e outras lojas abriam por conta própria. O Zezinho, por exemplo, era um que fechava lá, ele abria. Não, mas não pode abrir. Aí a polícia tinha que ir para fechar. E a polícia ia para fechar e o empresário querendo pagar as contas. Exatamente. Né? Eu vou fazer uma pergunta final para vocês dois. Qual dica vocês dão ao empreendedor que pode estar enfrentando uma crise agora? Eu, particularmente, penso o seguinte, eu falei inclusive no início, muitas vezes a crise ela é criada pela nossa gestão. A origem do problema. Então, a gente precisa identificar onde é que está o problema. Se é o preço que a gente está vendendo que não está cobrindo os custos, se é falta de venda, então por que não está vendendo, né? Então, tem vários motivos que muitas vezes levam a gente a ter uma crise. E nunca vai ser o concorrente, tá? Nunca. E você está aqui, o concorrente abrir do teu lado e você parar de vender. Você tem que buscar alternativas para que você seja competitivo. Se o cara oferece serviço, tem que igualar com ele. Se oferece preço, aí você vai oferecer mais serviço, já que você não consegue chegar no preço, porque o preço é muito relativo. O preço é mais caro, né?
Por isso, muitas vezes, né, o Guerra falou, tem muita gente, muita empresa grande e média que usa de artimanha para poder ter preço competitivo. A conta Sim. pode até chegar uma hora, né? Mas enquanto isso ele quebra muito colega, muito concorrente. Então a gente precisa saber concorrer com esses concorrentes que hoje têm vantagens. E eu fico muito feliz, Marcelo, o futuro da implantação da reforma tributária. Sim. Onde vão se esgotar muitos benefícios fiscais que muitas empresas têm. Eu não falo nem da área de livre comércio, não. Porque isso é normal, né? As empresas que estão lá têm o direito Mas eu falo de benefícios no ICMS direcionado a algumas empresas. Sim. Isso realmente acaba sendo desleal com aquelas que não têm o benefício, né? Tu acredita que com a reforma isso... Com certeza, né? Dá uma Você vai moralizada. pagar na origem, tem... Então, vai ser uma alíquota para todo mundo. Eu acho que isso aí, alguma dessas vantagens que muitos têm hoje, que, inclusive, você sabe mais do que eu, que em Rondônia a gente vive nas cordas, né? Ali apanhando toda hora. Rondônia é um caso à parte. Exatamente, mas tem outros estados que fazem isso também. O dinamismo é maior lá, o Guerra. Pois é, eu também concordo com o Adem. Eu acho que a origem do problema é o foco. É o foco, né? E onde está o teu problema? A gente tem que analisar, ver, contratar funcionários que façam um trabalho bem melhor que o seu, que entenda de IA ou de outras coisas. Guerra, só te cortando. Vai lá na IA lá e pergunta, né? Coloca teu problema lá e pergunta qual seria a solução. Às vezes bem simples. Estou ficando viciado nisso. Mas principalmente tem muitos especialistas hoje que podem, né? Quando você está vivendo o problema, você não enxerga a saída, a não ser alguém te dar o dinheiro para você pagar o que você deve, depois vai voltar para o mesmo lugar que você estava, né? Então você precisa, às vezes, buscar alguém de fora para identificar o problema internamente. Agora, quem está começando hoje tem que pensar 2, 3 vezes, 20 vezes, 50 vezes onde vai investir o dinheiro dele e para não perder. Infelizmente, nosso setor de comércio, varejista, atacadista, agricultura, pecuária, tudo isso é muita sazonalidade, é muito perigo no Brasil. Um dia está excelente, no outro dia... E o empresário, no dia que ele está tranquilo, ele monta outro negócio, aí na outra semana volta a ter dificuldade, aí se arrepende um pouco. Qualquer negócio que você entrar, ele tem as suas dificuldades, né? Inclusive pecuária, né? Marcelo, inclusive, é pecuarista, né? Graças a Deus, esse ano, o pecuarista ele não sofreu tanto, porque o boi não caiu ao patamar que caiu ano passado. Ano passado, o boi chegou a 180. Esse ano, acho que o menor preço é 225, né, Marcelo, da arroba. Por aí. Já está 270 hoje, Adem? Nem sei, mas subiu um pouco, né? Em São Paulo já está 330. Então, você, dentro do negócio, qualquer um que você esteja, né? No passado, todo mundo falava, o médico, sei lá, o profissional autônomo, o que é que ele investia? Na pecuária. Sim. Que era o segundo negócio dele, ou a reserva que fazia. Mas se você não fizer hoje uma gestão... contra, né? Negócio bem feito, com gestão... Sim. Você só vai gastar, você vai botar 10 e quando for tirar, vai tirar 8. Podem estar dando spoiler do próximo episódio aqui. A nossa perspectiva de futuro, eu acredito ser muito boa, por conta das exportações do Porto de Xangai. Nós já tivemos várias vezes, a gente sabe que é um dos maiores, o maior da América Latina, um dos maiores do mundo, e o custo de transporte do Peru, de Xangai para Xangai, porque esse é o caminho mais frequente do porto lá, diminuiu 11 dias. Isso para custo marítimo é muito dinheiro. Então, e os chineses resolveram investir aqui na nossa região Graças a Deus, e é um futuro que eu acho que vai ser muito promissor para nós. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado, Adem. Muito obrigado, Guerra. Foi uma honra recebê-los aqui nesse bate-papo tão interessante. Obrigado também a todos que assistiram. A gente se vê no próximo episódio do CNPJ Cast. Bons negócios.